Turma, essa é uma aula prática resumida de controle de hemorragias a nível de primeiros socorros, controle de hemorragias externas. Nessa aula eu vou te ensinar como fazer um controle rápido e efetivo de uma hemorragia externa grave, sanguinante, que pode acontecer eventualmente no pescoço, em um dos braços, pernas, no tronco, ou seja, no tórax, no abdômen, no dorso, na cabeça. Então, onde houver sangramento ativo, a nível de primeiros socorros, é uma prioridade parar esse sangramento. Então, essa é uma aula com foco em primeiros socorros. Não vamos falar aqui sobre todas as possibilidades que a gente discute no APH, e sim para que qualquer pessoa possa fazer muito rapidamente um controle de hemorragia de forma efetiva e seguindo aquilo que está nos protocolos. Para isso, eu estou com alguns equipamentos aqui. Essa aula é uma atividade prática, inclusive do nosso curso de formação de instrutores de primeiros socorros nível 3. Cada um dos alunos precisa ministrar essa aula, gravar um vídeo de 5 a 15 minutos ensinando como fazer o controle de hemorragia. Então esse vídeo, além de aproveitar para te ensinar as técnicas, também serve como exemplo para que os nossos alunos possam também gravar os seus vídeos posteriormente. Estou aqui com alguns equipamentos. Aqui tem um simulador que pode simular aqui um membro superior, por exemplo. Trata-se aqui de um macarrão de piscina, algo bem simples, fácil de ser construído. Aqui nós temos um simulador um pouco mais sofisticado, feito pelo Rodrigo do Quero Simuladores, mostrando aqui 2 ferimentos. E aqui também pelo Rodrigo uma caixinha onde a gente pode treinar o preenchimento de feridas. Você não precisa necessariamente ter esses simuladores no início para você ministrar ou gravar esse vídeo. Você pode fazer isso, por exemplo, utilizando um macarrão de piscina e progressivamente, no decorrer do seu desenvolvimento como instrutor, você pode adquirir materiais como esses. Então nós temos aqui alguns equipamentos, materiais que podem ajudar no controle de hemorragia. Aqui nós temos um pacotinho de gaze, aqui nós temos uma compressa cirúrgica, aqui nós temos diferentes tipos de ataduras de crepom, aqui nós temos uma bandagem chamada de bandagem israelense, que é um equipamento um pouco mais específico, uma própria camisa, um pano limpo a nível de primeiros socorros pode ser útil, e também existem torniquetes de extremidades. E aí eu vou ensinar para vocês como a gente faz a pressão direta, preenchimento de feridas, um curativo compressivo e um torniquete de extremidade. Lembrando que esse vídeo ele tem entre 5 e 15 minutos no máximo. Bom, caso exista uma hemorragia ativa num sítio como esse aqui, e eu não tenho um kit de primeiros socorros, eu posso utilizar uma camisa, algum pano limpo, fazer aqui uma pressão em cima do local do ferimento e manter essa pressão no local, caso seja um sangramento importante, até a chegada do suporte avançado ou suporte básico, até a chegada do SAMU. Então é importante que no caso de uma hemorragia muito grave, que seja acionado o serviço móvel de atendimento pré-hospitalar e que o socorrista fique aqui mantendo essa pressão contínua. Caso seja algum local que não exista a possibilidade da chegada do serviço de APH móvel, essa vítima precisa ser transportada para um hospital, mantendo a pressão o tempo todo. Essa mesma pressão ela pode ser feita caso você tenha algum kit de primeiros socorros. Então imagine que aqui eu tenho um pacotinho aqui de gás como esse, eu posso dobrar, aplicar no sítio do sangramento e fazer a pressão para parar esse sangramento. Aí você vai colocar a quantidade que você julgar necessária, dependendo do tamanho do ferimento. Isso pode ser feito também utilizando aqui uma atadura de crepom. Eu vou desdobrar ela um pouquinho assim, até fazer esse pequeno chumaço que eu posso apoiar aqui em cima, e aí depois, com o restante, fazendo ponto de pressão, mantenho a pressão aqui no local. Isso aqui é mais um exemplo, uma forma de fazer a pressão direta. Outra forma está aqui, uma própria compressa cirúrgica, onde eu vou fazer também um ponto de pressão. Isso é muito importante para a gente poder manter essa pressão e parar esse sangramento. Existem alguns equipamentos que têm um agente hemostático, ou seja, uma gaze como essa, que é embedada de um agente hemostático que ajuda a fazer esse sangramento parar mais rápido. Mas é importante manter essa pressão até a chegada do socorro. Eu não posso, no caso de hemorragia externa grave, de vez em quando tirar para ver se parou, porque esse paciente vai poder continuar sangrando e ele não pode continuar perdendo sangue. Caso exista um ferimento penetrante, um ferimento assim mais profundo, como é o caso desse ferimento aqui,
é importante que você faça o preenchimento desse ferimento. Então, isso não pode ser feito se for um ferimento no tórax, se for um ferimento no abdômen, porque a cavidade torácica e a cavidade abdominal são muito grandes e a gente não vai conseguir fazer o preenchimento. Mas um ferimento, por exemplo, na região da coxa, um ferimento aqui no mais profundo em região de braço, alguma região como essa, por exemplo, aqui nessa região aqui do pescoço, eu posso fazer da seguinte forma: eu vou introduzir aqui. E o ideal é que isso seja feito com equipamentos específicos, especificamente desenvolvido para preenchimento, como por exemplo, gases em Z-folds, né, que tem um formato de Z que a gente pode ir preenchendo, e algumas delas inclusive embedadas de agente hemostático. Uma vez que eu preenchi, que eu vejo que não cabe mais, que toda a cavidade está preenchida, eu faço a mesma coisa que eu aprendi na pressão direta. Finalizo de desenrolar aqui até fazer esse pontinho de pressão e vou fazer esse ponto de pressão por cima. Ou seja, fiz o preenchimento da cavidade e faço a pressão por cima, e assim eu estou fazendo uma pressão em 360 graus ali em todo o ferimento, em toda a cavidade que pode estar tendo vários pontos de sangramento. Dessa forma, nós aprendemos aqui a fazer duas técnicas: pressão direta e um preenchimento de ferida, que pode ser a primeira opção. A não ser que você já perceba algum sangramento muito grave em um dos membros, você já pode começar, caso você tenha um kit de primeiros socorros, você já pode começar imediatamente utilizando um torniquete de extremidades. Aqui nós temos alguns tipos de torniquetes. Esses três aqui são de um fabricante brasileiro chamado Desmodus, e esse aqui é de um fabricante americano, que aqui é o CAT, e perceba que eles têm várias cores. Existe a cor azul, que é uma cor desenvolvida para treinamento. Por mais que seja um torniquete igualzinho ao laranja aqui, por exemplo, ele tem a mesma eficácia no uso, mas por uma convenção ele é feito para utilizar em treinamentos. Caso haja uma foto, um vídeo de uma técnica sendo mal executada, a gente sabe que aquilo ali é um treinamento. O laranja foi desenvolvido para uso civil, para que ele seja visto. Por exemplo, o SAMU vai utilizar o laranja, porque uma vez colocado no paciente lá no hospital, tem que ser visto que tem um torniquete ali para que ele não seja esquecido ali no local. E existem algumas cores mais escuras, preto, por exemplo, ou no caso da Desmodus tem alguns verdes, tem algumas cores coiote, que são camuflados, né, para sair na cor da farda das Forças Armadas, militares, polícia, etc., porque o objetivo é que eles não sejam vistos, tá? Mas tem que ser retirado posteriormente. Então aqui, por exemplo, caso eu perceba que esse paciente está com a hemorragia, por exemplo, no membro inferior, ou eu mesmo estou com essa hemorragia no membro inferior, nesse caso aqui, eu posso fazer uma autoaplicação, eu posso aplicar também na vítima. Aqui existe essa fivela do torniquete, eu vou passar aqui por dentro dessa fivela dessa forma e coloco o mais alto possível no membro, ou seja, o mais próximo aqui da região inguinal ou o mais próximo da axila. Essa é a forma de ser colocado inicialmente o torniquete. E aqui eu vou ajustar e fixar aqui o velcro, de tal forma que o meu dedo não possa passar. Uma vez feito isso, eu vou pegar aqui o molinete e vou girar esse molinete, e aí ele vai pressionar esse torniquete no meu membro até parar a minha hemorragia, ou seja, ele vai ter que interromper o fluxo arterial. Feito isso, ele vai ser aqui fixado dessa forma. É importante aqui, todo torniquete, ele tem um local para escrever o horário. Então aqui, o horário que ele foi aplicado, ele vai ser escrito com um piloto, tá? Então nesse torniquete aqui é dessa forma. Nesse outro torniquete, por exemplo, o CAT, que eu vou fazer aqui uma demonstração de um exemplo de uma aplicação, uma autoaplicação agora no membro superior. Então aqui eu vou estar fazendo assim. Posicionei, imagine que eu esteja aqui com a hemorragia no meu membro superior. Posicionei aqui, torniquete, o mais alto e apertado possível, e aí puxo aqui para mim. Se eu estivesse aplicando numa vítima, eu iria puxar para o lado externo. Puxo aqui com o meu outro braço, ajusto bem no corpo, faço o ajuste e fixo aqui o velcro. Uma vez fixado o velcro, eu vou girar o meu molinete até parar essa hemorragia, ok, o máximo que der, e aí no final eu vou terminar de passar ele aqui para ele não ficar solto dessa forma. Posso fazer, por exemplo, assim, e aí eu tenho aqui esse fechamento do time e aqui eu escrevo o horário. Aqui eu fiz uma demonstração de autoaplicação em membro inferior com Desmodus e fiz um exemplo de uma autoaplicação em membro superior com um CAT. Tá? Inclusive aqui aproveito nesse vídeo para agradecer o Denis da Alsoluxo
por ter fornecido esse CAT para a gente e o Valdenir da Desmodus por ter fornecido aqui esse torniquete brasileiro para a gente fazer essa demonstração, ok? Então essa foi uma auto-aplicação. Lembrando que o torniquete, uma vez aplicado, é importante checar o pulso periférico para garantir que não haja mais fluxo arterial, mas o principal indicador é a interrupção do sangramento. Esse torniquete não deve ser afrouxado periodicamente, ele deve ser mantido no local até chegar no hospital e o cirurgião, o médico responsável, opte pela sua retirada. Então aqui eu vou retirar, porque meu fluxo aqui já está interrompido. Portanto, aqui está a técnica de torniquete de extremidade, lembrando que pode ser a primeira opção no caso de uma hemorragia exsanguinante em membros. Bom, por fim, a última técnica que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é a técnica do curativo compressivo. Imagine você que eu estava com um sangramento aqui nessa minha coxa. Eu fiz lá aquela técnica de pressão direta. Então lembra que você tem que manter a técnica de pressão direta até o final? Bom, se eu precisar liberar as minhas mãos para poder fazer outra coisa com as vítimas ou a vítima, eu posso substituir a minha pressão direta por um curativo compressivo. E aí eu vou pegar uma bandagem elástica, como é o caso dessa bandagem aqui, vou girar aqui várias vezes ao redor e aí eu posso ir cruzando dessa forma para aumentar o ponto de pressão aqui no centro, com o objetivo de manter essa hemorragia contida. Se esse curativo compressivo ele não contiver hemorragia, ou seja, a hemorragia continua se espalhando, continua sujando, além dele eu vou ter que manter a pressão direta, ou se eu tiver um torniquete de extremidade, utilizar o torniquete de extremidade. Então aqui foi uma técnica com a bandagem elástica tradicional, que aqui seria praticamente, essa aqui é uma bandagem que seria uma atadura de crepom com a elasticidade maior, e existem outros equipamentos especialmente desenvolvidos para essa finalidade. Aqui é o exemplo de uma bandagem israelense. Então eu estava fazendo aqui meu ponto de pressão, vou colocar essa faixa da bandagem israelense nesse local e vou enrolar a faixa. A diferença dessa é que existe essa estrutura aqui, onde eu vou passar por essa estrutura e eu posso voltar do mesmo lado que eu fui, e aqui eu continuo mantendo a pressão aqui, direta. E aí eu posso agora voltar no sentido contrário para manter essa pressão e uma vez essa pressão de cima para baixo e posteriormente eu finalizo de passar a minha bandagem israelense. E uma vez que eu finalizei 100%, existe esse ganchinho que eu consigo fixar dos dois lados aqui para ela ser mantida na posição. Obviamente, se continuar sangrando, eu vou utilizar essa pecinha para continuar fazendo a pressão direta. Portanto, essas são algumas das formas da gente fazer um controle de hemorragia a nível de primeiros socorros. Pressão direta, se necessário preenchimento de ferida. Se eu tiver algum dispositivo com agente hemostático embedado, ótimo. Temos o curativo compressivo, caso eu precise liberar as mãos, mas se não for suficiente eu vou manter a pressão direta, e ferimentos exsanguinantes em extremidades, torniquete de extremidade. Azul para treinamento, laranja para uso civil, SAMU, etc. E o camuflado, o escuro, para as forças armadas, para forças de segurança. Portanto, essa foi nossa aula de controle de hemorragia a nível de primeiros socorros, onde nós mostramos algumas técnicas básicas que qualquer cidadão pode dominar e deve dominar, e idealmente devem existir kits, assim como 10 em locais públicos devem existir, como já está começando a ter nos Estados Unidos, kits de controle de hemorragia disponíveis para conseguir parar o mais rapidamente a hemorragia, que é o que mais mata no trauma. Portanto, é prioridade para essas hemorragias. Bom, lembrando que essa aula foi uma aula resumida, de 5 a 15 minutos, e que é uma atividade prática da formação de instrutores de primeiros socorros nível 3 do IBRAP, onde cada um dos alunos em formação precisa gravar um vídeo como esse para mandar para a gente. São 3 vídeos, um de SBV, um de controle de hemorragia e um de engasgo especificamente. E esse vídeo, além de te ensinar, serve também como exemplo para os nossos alunos. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Caso você esteja assistindo no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários alguma informação adicional, alguma dúvida que tenha ficado. Obrigado, um grande abraço, tchau, tchau.